Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos gravar aí o nosso último estudo da semana? Amanhã e sexta-feira eu vou estar fora, vou estar ausente, então amanhã à noite não teremos estudo, mas eu vou deixar uma aulinha especial para vocês aí, para que vocês possam entender um pouco dos conceitos do mercado, né? Eu vou fazer um corte de uma aula que eu dei para o pessoal da sala ao vivo, para vocês entenderem aí como que funciona o processo, né? E entender também da nossa metodologia ali, de algumas visões que a gente tem, tá? Então eu espero que vocês gostem, então vai ficar aí o corte dessa aula. E agora vamos falar da nossa sala, inclusive, né? Se você está vendo aqui o nosso banner, a partir de março, tá passando o carnaval, agora você já pode entrar na sala para a gente seguir o nosso planejamento. Hoje foi um dia muito engraçado, porque hoje eu fiz o modo hard com a galera. Claro, eu fiz, né, que eu tinha uma conta da Bulenox, um teste, e aí naquele momento da volatilidade da hora do almoço, eu falei, eu vou aprovar essa conta. Faltava $1.500. E aí eu fiz um trade operando com 20 contratos, ganhei $1.000, ficou faltando 500. Aí eu falei assim, agora eu aprovo. Aí tomei 2 stop de 1.000 e estourei a conta. Então... E assim, para entender, assim, o teste é barato, né? A Bulenox continua na promoção de $15 a mesa de 50k. Lembrando, tá? Os 91% não vale para conta de 25 mil, apenas de 50k para cima. E aí é o que eu estava falando para a galera, nesse momento, essas contas baratas, você tem que fazer dessa forma, 10 contratos, 20 contratos, ir pro tudo ou nada, né, aprovar, beleza, compra 2, 3, aprova uma e por aí vai, né? Por quê? A Bulenox, quando ela tem a promoção de 91%, você tem 91% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Então, assim, ó, se eu comprar 4 contas agora e arriscar passar em uma dessas contas, né, fazendo trades pesados, tudo bem que eu não precisava fazer isso, porque a Bulenox exige 5 dias operados, e hoje era o 3º dia, então não precisava passar hoje, mas eu resolvi acelerar, por conta eu não vou ficar operando, e aí quinta-feira eu começo uma conta nova, né, eu vou comprar mais 2 agora, e quinta-feira eu começo mais uma conta nova, e aí sim a gente vai seguir o processo de aprovação corretamente, como eu oriento e como tem que ser feito, né, indo passo a passo, dia a dia, ali com os nossos 5 contratos. E aí, o que eu ia falar sobre essa promoção, quando você estoura a conta e não cancela, ela tem aquela questão da renovação. E diferente da Apex, a Bulenox ela dá 91% nos 2 primeiros meses. Então, se você estourou a conta e deixar ela quieta lá, no vencimento, até lá você vai ver, se a Bulenox não tiver com promoção de 91%, ela vai renovar essa tua conta pelos $15 e vai habilitar ela de novo. Então, se você estourou conta nessa promoção de $91, deixa ela lá parada para depois você começar esse teste de novo lá na frente, tá? Então, é uma dica bem legal aí para você que está querendo comprar a promoção da Bulenox de 91%. Beleza? Vai até dia 4 à meia-noite, horário de Nova York, 2 horas da manhã. Então, ela vai até as 2 da manhã do dia 5, essa promoção, tá? Então, tem esse período aí para vocês adquirirem a mesa. E hoje também, depois eu vou estar postando, ali no Instagram já tem o link, tá? Eu postei agora no link, a Huntech tá com a promoção de 15 e 20% de desconto para mesa Forex, tá? Então, se vocês tiverem afim, existe essa promoção da Huntech valendo. Tudo isso fica lá no nosso grupo, tá? No nosso grupo do Telegram, aqui onde estão as promoções ativas. Daqui a pouco eu vou atualizar, mas o link já tá no Instagram, aqui embaixo. Já tá atualizado, tá lá nos stories, as 2 promoções. E agora, terminando o vídeo, provavelmente vocês já vão estar vendo o link com o desconto atual da Huntech, tá? E falando em grupo, nosso grupo do Telegram, esse aí é o que vocês conhecem, então lá tem tudo que vocês precisam, inclusive esse indicador SMC aqui, que é um amigo meu que desenvolveu, tá lá também com o passo a passo de como configurar e todas as funcionalidades dele, que é esse carinha aqui, ó, o Unit Structures, tá? Tá lá no link nos
indicadores. Ele é um indicador de Smart Money mais clean, tá? Vocês veem que ele fica as marcações ficam mais clean e quase transparentes, né? Então ele deixa o gráfico mais limpo, tá? Então bora falar do índice aqui, o que aconteceu, que a gente já falou demais, né? O índice hoje, a gente tinha falado sobre o alvo dele no 126, né? Essa região de venda, que a gente tinha mexado no estudo, e hoje ele abre fazendo o quê? Fazendo um movimento contrário. E o que é esse movimento? Quando a gente tem a leitura do time frame maior, a gente vê que ele foi fazer o que ele faz sempre, né? Buscar liquidez na região de oferta para depois derreter. E a derretida do índice foi bonita. Ele desceu direto dos 129 mil até os 126.700, praticamente 126.800, 127. Ele desceu 2 mil pontos praticamente sem olhar para trás, né? Então o índice hoje foi assim, quem entendeu o contexto, né? Eu vi ali no grupo nosso dos alunos, teve vários que pegaram esse trade da venda por conta dos 5 minutos. Estar nessa região aqui de oferta, tá? Aqui, ó, bem nessa região de oferta dos 5 minutos. O preço bateu lá e voltou com tudo, e aí é onde você toma o risco no lugar certo, na hora certa, porque você tem o BOS, você tem a liquidez interna formada, o preço captura a liquidez interna e vai buscar a liquidez externa. Então é da liquidez interna para a liquidez externa, da mesma forma que a gente sempre ensina e a gente sempre mostra como que o preço faz, beleza? O que a gente tem agora aqui, ó? Primeiro, a gente tem a estrutura dos 5, né? Que é essa região aqui, ó. Vocês estão vendo na areazinha mais escura aqui, ó. Tá? A estrutura dos 5 minutos, aonde a gente tem aqui, ó, a área de proteção. Isso é uma coisa legal desse indicador, tá? Ele te dá a área de proteção, ou seja, se você continuar numa venda aqui, a tua área de proteção dos 5 minutos é essa, ou seja, o teu stop tem que estar aqui atrás. Então, por isso que esse indicador é legal. E aqui é a proteção do 15 minutos, né? Então, ele te dá os pontos interessantes para você entrar na operação. O grande legal dele é o seguinte, é que quando a gente tira o zoom aqui, ó, olha só, tá vendo? Ó, ele dá a zona premium e discount dos time frames maiores. Então eu tô aqui, ó, eu tenho do time frame de 1 hora, né? Tá aqui, ó, de 1 hora. E aqui eu tenho dos 5 minutos, que é o meu tempo que eu estou agora, né? Então isso que é interessante, tá? Dele dar esse viés aqui para a gente entender a região do preço, para estar buscando pelas operações. E aqui vocês veem que o preço está bem esticado, né? E agora a gente tem que prestar atenção em alguns pontos importantes do 15. O primeiro deles é esse Fair Value Gap deixado no meio do caminho. Primeira coisa, tá? Outra coisa, a formação que a gente tem aqui, né? Eu tenho essa... Galera do Price Action adora isso aqui. Eu tenho essa deriva, né? Que isso aqui, teoricamente, no estudo do Price Action, é a movimentação que ele faz antes da reversão, tá? Porque a gente tem o quê? Outra coisa legal que essa ferramenta nos dá é isso aqui, ó. Se eu colocar aqui no 15 minutos, vocês vão ver que no 15 minutos ele ainda é bearish, vendedor, porque eu tenho alvo aqui para baixo, porém 1 hora e 4 horas ele é altista, ele ainda é bullish, porque se a gente tira o zoom, a gente vai ver que no time frame maior, aqui ó, no 4 horas eu tô aonde? Chegando perto da zona de demanda. Então é muito legal esse indicador para ajudar nisso, tá? Então ele substitui aquele Smart Money Concepts bem legal, e é desenvolvido por um parceiro nosso do canal, ele é um amigo meu e tá ali no grupo. Então quem quiser utilizar, tá lá no Telegram, no Instagram, é só baixar, tem que pegar a senha lá nos indicadores, ele é do TradingView, tá? É só para TradingView, não existe para Profit, não existe para Ninja, antes que perguntem, tá? Eu sei que vão perguntar mesmo assim, mas ele é um indicador do TradingView, beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa zona de extremidade do 15,
né? E essa região de Fair Value Gap. E aqui o que é legal desse indicador que ele dessa região que ele mostra para nós, para a gente fazer essa leitura, é o quê? Eu estou agora numa região onde eu tenho o alvo aqui embaixo, né? Que é o alvo de 1 hora, que é a proteção de 1 hora. Então, ou seja, aqui é a demanda de 1 hora, onde ele pode virar, tá? Então, se tem um... E aqui embaixo, ó, eu tenho o Protect, essa linha aqui embaixo, no 124.400, é a demanda do 4 horas. Então, eu tenho fundo do 60 e fundo do 4 horas aqui para baixo, para esse preço trabalhar, tá? Então, isso que é legal, porque vocês conseguem analisar de uma forma legal essa marcação, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Vocês têm que prestar atenção nessa zona de liquidez, tá? Porque aqui vocês vão ter uma possível compra somente depois que esse preço quebrar a estrutura desse movimento, tá? Enquanto ele estiver nessa deriva e nessa descida, é esperar ele chegar no alvo para tomar alguma decisão, porque os pontos que a gente tem são esses aqui, né? Tem até mais Fair Value Gaps aqui nos 60 minutos, ficaram mais alguns, né? Se a gente for analisar aqui no 15, tem bastante coisa, mas quando a gente filtra para os 5 minutos, a gente vê que o Fair Value Gap de fato mesmo é aquele lá embaixo. Esses outros aqui meio que foram mitigados, né? Então a gente tem aqui, ó, essa região que é exatamente o reteste da zona verde aqui, ó, que é a região de supply, né, que é a nossa região de liquidez, né, da parte compradora. Então, ali tem muito dinheiro preso. Beleza? Então, isso que a gente tem de marcação para o índice. Fiquem atentos aí nessas movimentações, né? E bora falar do dólar. O dólar hoje demorou, mas pagou, é só que agora ele voltou tudo para cima, né? Mas o que a gente enxergou hoje? Tá? Primeiro, enxergou que não tinha nada para fazer de manhã, porque o dólar simplesmente foi embora direto. Só que a gente tem que fazer o quê? Quando ele chega no ponto, a gente tem que analisar a possibilidade. Desculpa. E o que foi que a gente analisou? Isso está lá no Instagram também, eu postei lá no Instagram. Depois que ele chegou nessa região aqui de ontem, fez o sweep, deixou um order block aqui nos 5 minutos, tá? Nessa região. E hoje ele voltou lá, aí nós tivemos a quebra aqui, ó, nesse movimento de quebra. Se vocês olharem aqui com o zoom, esse candle de rejeição aqui dos 5 minutos foi o gatilho de entrada para pegar essa venda até aqui no fundo. Foram 13 pontos e pouquinho que eu peguei, tá? Eu coloquei aqui porque o alvo era aqui embaixo. Não, assim, tanto é que ele andou pouquinha coisa a mais e depois voltou tudo, né? Porque o dólar é para cima, tá? Por isso que eu peguei esse trade curto, porque era um trade meio arriscado dele ser contra o movimento, tá? O que a gente tem aqui agora? Vamos lá. Ó, se vocês, quando a gente analisa o dólar, a gente vê que ele, em todos os time frames, ele é bullish, ou seja, ele é comprador, né? O dólar está voltando a subir. O que a gente tem que entender agora? Qual que é o próximo ponto de subida dele, né? Que é aqui em cima. Então, eu tenho esse order block comprador aqui em cima e eu tenho uma região aqui de liquidez, ok? Então, vocês têm que estar atentos a essa movimentação aqui, essa continuidade do dólar, ok? Porque agora ele está caro, né? Por que ele está caro? Ele está perto do alvo. E olha só, a questão dele, quando eu falo dele tá caro, target do 15, target do 1 hora e target do 4 horas, ou seja, ele está num rompimento de 3 time frames. Então, existe uma grande possibilidade desse rompimento fazer ele vir testar aqui, e aí sim, depois desse rompimento, né, se ele chegar aqui no alvo, aí nós teremos um range para uma possível compra aqui embaixo, de continuidade, afinal de contas ele é comprador em todos os time frames, então tá, até que me prove ao contrário, a gente tem que operar a favor da tendência, tá? Então, essa é a movimentação, porque aí vocês têm que esperar essa abertura, né? Eu tenho essa região aqui embaixo,
como sendo uma extremidade, que aí seria o quê? Na falha do topo, se ele voltar a cair, você tem um alvo ali embaixo. E o outro alvo que eu tenho aqui, outra região importante, é essa zona aqui, também do 15 minutos. Então essa é a leitura que a gente tem aqui no dólar, certo? E bora falar do Nasdaq. Tivemos o balanço agora da Nvidia, né? Deu uma boa mexida com o mercado, o resultado foi bom. E o que aconteceu aqui no Nasdaq hoje, tá? A gente estava ali analisando hoje a movimentação. Deixa eu só colocar os sessions aqui para vocês entenderem. Nós tivemos a movimentação da China, depois Londres abriu para cima. Aí que aconteceu a manipulação, né? Eu acabei pegando, eu tinha feito compras aqui, acabei estopando, depois eu entrei comprado bem aqui, ó. E esse ponto aqui extremo foi o teste da abertura do preço de ontem. Aí eu comprei aqui, subi com esse preço, foi onde eu fiz os $1.100 na subida. Só que aí depois eu caí na armadilha de operar nesse tumulto aqui, ó. Nesse tumulto aqui. Falei, vou fazer só mais um tradezinho. E aí só nesses trades aqui com 20, acabou estourando o teste, né? Mas assim, a questão da leitura estava correta, nossa, tá? Quando a gente começou a sala hoje, eu tinha falado sobre a busca de liquidez na abertura e que o alvo era o order block dos 60 minutos, tá? E foi exatamente o que ele fez. Ok. O order block aqui dos 60 minutos foi exatamente onde ele bateu, que foi da venda de tarde, né? A operação de fato desse movimento, que era o quê? Nós tivemos, vamos lá, Ásia, fechou, Nova York capturou a liquidez desse topinho de Londres e desceu, renovando a estrutura. Agora a gente tinha o quê? Como essa região aqui já tinha sido mitigada e a liquidez pega, o nosso próximo ponto de liquidez era aqui, no order block dos 60, tá? E foi ali que ele deu a venda. Foi uma descida top. Teve aluno da sala ali, a Vanessa pegou a descida até lá embaixo, né? Depois da quebra da estrutura. E aí, só que essa venda ela se deu 2:30 da tarde, né? Porque foi aqui no time frame pequeno, que eu sempre falo para a turma, ou 1 ou 2 minutos, vai de cada um. Aqui, pelo 2 minutos, ele deu a quebra que a gente usa, o nosso operacional, ó. A quebra da estrutura, a varredura do topo, a perda do fundo, a volta, né? Para dar a entrada com o stop aqui curto, ou se não, depois nós tivemos outra comprovação, depois que ele perdeu esse fundo aqui, deixou o Fair Value Gap, entrada aqui no Fair Value Gap, com o stop em cima, e o alvo era lá embaixo, porque esse aqui é o trade zone to zone, tá? Esse trade é o trade que você entra aqui e vai sair na outra extremidade. Ele foi retestar a abertura de novo e aí acabou derretendo, indo buscar a mínima lá embaixo, tá? Indo buscar as ondas de demanda lá de baixo depois dessa liquidez aqui. E aí, claro, no balanço, na hora do balanço da Nvidia, ele deu a bagunçada, né? Mas aqui ainda ele deu a compra. Deu mais uma operação compradora na extremidade, quando ele faz esse movimento aqui, ó, ele faz a varredura de liquidez, quebra a estrutura, volta no ponto de extremidade. Você tem a entrada, o stop e o alvo 2-1. Tá? Então pagou aqui, onde que ele foi exatamente no reteste daquela última consolidação que ele fez lá, tá? Então, esse foi a movimentação. Teve até uma compra aí depois, mas isso aqui já foi fim de tarde, 15 horas. Isso aqui já foi às 5 horas da tarde, né? 15 horas de Nova York. Já é um momento muito arriscado para vocês operarem. Para quem vai operar amanhã, que eu tô fora, né? Vou estar viajando. Atenção a essa movimentação do Nasdaq, tá? Porque assim, ó, esse candle da Nvidia aqui bagunçou tudo. Ok? Eu tenho pontos importantes para cima,
ok? Então, assim, o que vocês têm que estar atento? Eu tenho um Fair Value Gap aqui, nessa região, tô 60, tá? Eu tenho esse outro cara aqui, mas aqui já é bem mais longe, tá? Isso aqui eu já deveria fosse pensar ali mais para um time frame maior. Por quê? Porque assim, ó, se eu pegar o nosso gráfico em cima do que a gente tem, todo ele é bearish, tá? Até o 4 horas é vendedor, porque a gente é só olhar para o gráfico aqui, a gente vê que ele é bearish. Só que o que acontece? Eu tô no target do 4 horas. Olha aqui quando a gente tira o zoom, ó. Eu tô no target do 4 horas. Então, se ele perder essa subida aqui, ó, então eu posso ter um pullback até aqui. Porque mesmo ele estando bearish em todos esses movimentos, ele ainda pode fazer um pullback para depois continuar a cair, tá? Só que, é como eu falo, a força bearish está muito forte. E o Nasdaq, quando ele está subindo, ó, ele sobe amarrado ou nem sobe, fica lateral, e depois ele desce de uma vez. Né? Claro, agora ele chegou num target. Então agora tem que prestar atenção aí a como que vai se comportar o mercado. Agora está recém fechando, né? Então vamos aguardar aí a movimentação. Mas eu sugiro cautela, né? Para ficar operando na ponta compradora. O melhor mesmo é ter a paciência e esperar e ele mostre uma virada, né? Aqui ele teria feito, se dá até para desconsiderar o candle da Nvidia, e se ele voltar aqui, você pode ter uma possível compra, né, nesse movimento aqui, tá? Muita coisa vai refletir, né? Porque o balanço foi às 6h30 e muitas mesas proprietárias, muitos traders não operam mais esse horário, então na abertura agora às 20 horas pode ser que dê uma boa agitada no mercado. Beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham todos um excelente carnaval, bom descanso para quem vai descansar, bons trades para quem vai operar, afinal de contas o Nasdaq funciona normal segunda e terça. Um grande abraço a todos e até lá. Até quinta-feira, galerinha.